Você sabia que existem dois principais erros cometidos em pesquisas com abordagem quantitativa? Estes são: o primeiro é o fato de se pensar que o tamanho da amostra é a condição única e sine qua non para a garantia da representatividade. O outro é o fato de pensar que, tendo-se garantido a representatividade, os resultados providos da amostra já são válidos à população. Olá, eu sou Sérgio Mulema, sou professor de Estatística e Otimização, com 15 anos de experiência na docência e convido-te a que fique até o final deste vídeo para que juntos possamos desmistificar estes dois estereotipos que enfermam o método quantitativo. Se não está inscrito a este canal, por favor inscreva-se para que possa receber conteúdos deste gênero. A estatística é o elemento fundamental e diferenciador do método quantitativo e há dois aspectos evidenciadores que devemos destacar. Primeiro é o aspecto ligado à representatividade da amostra e o segundo é sobre a inferência. Quanto ao primeiro aspecto, há três conceitos que precisamos aqui definir. A amostra é uma parte da população e a população é aquilo que nós designamos por grupo-alvo, pelo qual incide o nosso objeto de estudo. Pode ser um conjunto de pessoas, um conjunto de objetos ou de coisas. Uma amostra deve ser representativa. Isso significa que, para além de ser parte da população, deve conservar as características dessa população. Quanto à inferência, refere-se aos métodos de generalização. Quando se trabalha com a amostra, o objetivo é que os resultados que provêm dela sejam generalizados. E isso faz-se através de métodos de generalização, como são os intervalos de confiança ou os testes de hipótese. A ideia geral disto, por trabalhar-se com uma amostra, é pelo fato de haver uma limitação de encontrar todos os elementos da população, pelo que recorre-se a uma parte dela que seja representativa e que esses resultados devam ser generalizados, portanto, à população. A questão que se coloca é a seguinte: é o tamanho da amostra a condição única para a garantia da representatividade? Para responder esta questão, consideremos o seguinte exemplo. Pretende-se levar a cabo um estudo sobre a análise do aproveitamento pedagógico na disciplina de matemática dos alunos da 8ª classe em uma determinada escola secundária. Sabe-se, a partir de estudos anteriores, que a média do aproveitamento pedagógico dessa população é de 11,5 valores, com um desvio padrão de 1,5. Portanto, parte-se para este estudo com uma hipótese de que os alunos da 8ª classe dessa escola têm um aproveitamento pedagógico em matemática de 11,5 valores. Cabem, portanto, os dados amostrais refutarem ou não esta hipótese. A população deste estudo são todos alunos da 8ª classe da escola que estão distribuídos em 5 turmas, a turma A, B, C e D e E, cada uma com 60 alunos. Consideramos para este caso dois cenários importantes. Um cenário em que o investigador realiza o estudo considerando uma amostra de 50 alunos. Porém, estes 50 alunos são extraídos coincidentemente todos numa só turma. Um segundo cenário em que um outro investigador decide realizar o estudo considerando, neste caso, uma amostra de 30 alunos. Neste caso, o investigador teve o cuidado de extrair em cada turma 6 alunos de forma aleatória. A questão que aqui se coloca é: entre o cenário 1 e o cenário 2, qual deles apresenta uma amostra representativa? Apesar do cenário 1 apresentar maior número de amostra, do tamanho da amostra, podemos verificar que existem estudantes que podem não se sentir representados nessa amostra. Assim, podemos dizer que, do cenário 2, apesar deste apresentar um tamanho inferior, é o que apresenta uma amostra mais representativa, demonstrando assim que o tamanho da amostra não é condição única e sine qua non para a garantia da representatividade. É necessário que seja conjugado com os métodos de amostragem. E se garantimos a representatividade, os resultados obtidos da amostra são válidos à população? Esta é uma questão frequente. Considere que a média do aproveitamento pedagógico dos 30 alunos que fazem a nossa amostra seja de 11 valores. Pode-se dizer que a média dos 300 alunos que correspondem à nossa população é também de 11 valores? Aqui temos que considerar um novo conceito, o de distribuição das amostras. É necessário que o investigador compreenda que, quando vai ao campo
extrai a sua amostra, existem várias possibilidades para extrair amostras do mesmo tamanho. Ou seja, o fato de termos extraído uma amostra com 30 alunos, existem várias possibilidades para que sejam extraídas outras 30 amostras dessa população. Consideremos formalmente uma população P, de X1 a Xn. Temos muitas amostras que se chama uma combinação de amostras e a essas amostras designamos por distribuição das amostras. Para cada uma dessas possíveis amostras, pode ser calculada a sua média. As médias correspondentes criam um conjunto designado distribuição das médias amostrais. A questão que se coloca neste caso é: há garantias que a média calculada com base na amostra A1, digamos, de uma só amostra da qual estamos a trabalhar, seja igual às outras de cada amostra correspondente? Ou seja, se imaginarmos de forma hipotética, que se voltássemos ao campo, essas infinitas vezes, temos a certeza de que a média calculada seria a mesma? Porque afirmar que a nossa média amostral é válida à população é como se estivéssemos a considerar que o resultado de todas essas amostras fosse igual e, portanto, também fosse igual ao parâmetro. Não devemos nos esquecer que cada uma destas amostras sai de lá uma média. A diferença entre cada uma dessas médias com o parâmetro, a média populacional, cria algo que se chama erro amostral. O desvio padrão entre cada uma dessas médias com a média populacional temos o que chamamos erro padrão. O que está demonstrado matematicamente é de que este erro padrão segue uma distribuição normal de média populacional e um desvio padrão que corresponde ao nosso erro padrão. Nestes moldes, é necessário compreender que é errôneo pensar que o resultado de uma só amostra pode representar a população, sendo necessário aqui realizar inferências. No exemplo do estudo sobre o aproveitamento pedagógico, a população P tem 300 elementos e considerou-se uma amostra com 30 elementos. Portanto, uma combinação de 30 elementos saído de 300 resulta em 1,7 vezes 10 elevado a 41 amostras diferentes com 30 elementos de uma população de 300 elementos. Que garantias há que o resultado obtido da amostra A1 seja igual às restantes quase infinitas amostras? Neste caso, é necessário considerar o conceito de nível de confiança. O nível de confiança é a percentagem de intervalos que podem conter o parâmetro populacional no conjunto de todas as suas amostras possíveis. E os gráficos que mostram a tela representam uma descrição da distribuição de probabilidades, que é, no caso, a distribuição normal, que representa a distribuição de todas as médias possíveis que se podem obter de toda a distribuição das amostras. Neste caso, se com o resultado da média obtido com uma amostra existir uma diferença significativa com um parâmetro, então o resultado estará na região de rejeição. E se não existir uma diferença significativa entre o valor obtido da média e o parâmetro, este resultado estará na região de não rejeição, cabendo-se então decidir que não há evidências estatísticas para rejeitar a hipótese de que o valor seja do parâmetro, de acordo com a hipótese a ser testada. Assim, podemos definir formalmente a inferência estatística através dos testes de hipótese. Em primeiro lugar, definimos formalmente as hipóteses. Neste caso, temos a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula, ela corresponde à hipótese de investigação levantada anteriormente, de igualdade do parâmetro. Dissemos anteriormente que, através de estudos anteriores, os alunos da 8ª classe daquela escola tinham 11,5 de aproveitamento pedagógico da disciplina de matemática. Portanto, consideramos essa afirmação como sendo a hipótese nula. A hipótese alternativa corresponde à diferença deste parâmetro, considerando então que, por exemplo, podemos testá-la através da amostra. Em segundo plano, definimos o nível de confiança. Neste caso, consideramos um nível de confiança de 95% e o seu complementar, que designamos por nível de significância de 5%.
Neste caso, temos um valor padronizado, designado Z crítico, que corresponde a 1,96. Temos o cálculo da estatística. O cálculo da estatística, como se pode ver, é a diferença entre o valor da média amostral e a média populacional sobre o erro padrão. No caso, a lógica deste cálculo é de que, se a diferença entre a média amostral e a média populacional for significativamente grande, isso significa, então, que poderemos rejeitar a hipótese levantada. Caso contrário, falhamos em rejeitá-la. Neste caso, como decisão, afirmamos que, se este valor for superior que o Z crítico ou se for inferior que o Z crítico negativo, rejeitamos, e se estiver entre o Z crítico negativo e o Z crítico positivo, falhamos em rejeitar a hipótese nula. No caso em concreto calculado, temos o valor de menos 1,83. O que se pode verificar é que este valor está entre menos 1,96 e 1,96, significando então que não há evidências estatísticas a um nível de confiança de 95% para rejeitar a hipótese de que a média dos alunos da oitava classe daquela escola é de 11,5 valores. Ou seja, apesar de a média da nossa amostra específica ser de 11 valores, não podemos rejeitar a hipótese de que a média global seja de 11,5. O resultado que nós encontramos na amostra pode ser devido ao acaso. As diferenças, neste caso, não são consideradas significativas. Portanto, não se pode rejeitar a hipótese de que a média daquela população seja da que foi constatada a partir de estudos anteriores. Este é o caso evidente do qual nos chama a atenção do perigo que se pode ter ao tomar decisões através dos resultados amostrais. Seria um equívoco se afirmássemos imediatamente que a média daquela população fosse de 11 valores com base nos resultados amostrais. Aqui mostra-se a relevância da inferência e, portanto, do teste de hipótese. Como considerações finais, há dois aspectos importantes a considerar. O primeiro, o tamanho da amostra não é condição suficiente para a garantia da representatividade, porém, é condição necessária. É necessário conjugar o tamanho da amostra a um método de seleção da amostra. Este é um tema que faremos um vídeo específico para apresentar de maneira detalhada. O outro aspecto a considerar é que a representatividade da amostra não garante que os resultados da amostra sejam imediatamente validados à população. Como vimos anteriormente, entre as estimativas e os parâmetros, há um erro padrão, pelo que é necessário aplicar inferência. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se ao nosso canal e ative o sino de notificações para que receba conteúdos de gênero. Até a próxima!